Nós podemos melhorar a nossa comunicação no nosso dia a dia e assim tentar alcançar uma qualidade de vida melhor? Meu nome é Vera Xavier e eu vou voltar a esse assunto, que é a comunicação, e hoje dar algumas pinceladas no que nós chamamos de comunicação não violenta. No outro vídeo eu falei e sugeri, na verdade eu lancei um desafio, pedindo para que fosse observado, para que as pessoas se auto-observassem de que forma elas se comunicam. De que jeito eu me comunico? Fazer uma leitura interna, marcando durante uma semana, todos os dias, 3 momentos do dia, parar e observar como é que está sendo essa comunicação, como ela está se comunicando com o outro, e também se existe uma comunicação interna. E é justamente nesse ponto que eu quero começar a conversar. Como funciona essa conversa interna? Como funciona eu comigo mesmo? Marshall Rosenberg, ele trouxe uma ferramenta, ou ele trouxe no livro que ele escreveu chamado Comunicação Não Violenta, algumas observações sobre o comportamento das pessoas e o comportamento e a forma como elas falavam ou conversavam uns com os outros. Percebeu também que muitas vezes a gente é muito violento na nossa postura e na nossa conduta. E essa violência, ela tem muito a ver com as nossas necessidades. Às vezes é difícil a gente conciliar exatamente o que está dentro da cabeça da gente, da forma como pensamos, conciliar as nossas emoções, expressar isso de uma forma clara, para que o outro possa compreender e dessa forma ter uma fluidez e menos violência na hora que a gente for conversar ou se comunicar. Isso tudo acontece porque desde pequenininhos a gente cresce dentro de uma educação ou dentro de uma postura muito competitiva. Na verdade, desde criança é falado pra gente ou é ensinado pra gente que a gente tem que estar sempre competindo e já vai colocando assim que a gente sempre tem que ganhar. Esse raciocínio competitivo, quando a gente vai se expressar, fica lá no nosso subconsciente, né? E aí, quando a gente quer ter uma conversa verdadeira, uma conversa genuína, uma conversa da gente mesmo, de uma forma muito sincera, essa coisa que fica lá no nosso subconsciente, essa competiçãozinha que fica lá no fundo, muitas vezes impede ou diminui a nossa forma de escutar, diminui a nossa escutativa. Quando o outro está falando, a gente fica dentro da cabeça. Isso eu concordo, isso eu discordo. Não, isso está certo. Não, isso está errado. E aí a gente fica dentro de eu concordo, eu discordo, isso eu aceito, isso eu não aceito. Essa vozinha que fica dentro da cabeça da gente diminui a nossa escuta. E a gente acaba não conseguindo fazer uma leitura exata do que o outro está falando ou qual seria a necessidade do outro. E isso é uma via de mão dupla, né? Isso está acontecendo com o outro também quando a gente está falando. E aí, eu queria trazer para vocês uma dica ou uma sugestão. E essa dica e essa sugestão, colocada em prática, já diminui bastante esse mal-estar, às vezes, que dá numa conversa. Essa dica é suspender alguns pressupostos. A gente vai entrar numa parte da comunicação não violenta
que é a gente observar as coisas ou o que o outro está falando sem julgamento. Então é assim, diminuir aquela vozinha interna do isso eu concordo, isso eu discordo. Levantar e suspender esse pressuposto vai ampliar a nossa escuta. Ampliando a nossa escuta, a gente vai ter a capacidade de entender melhor qual é a necessidade do outro. E assim ter uma comunicação mais fluida. Isso pode acontecer também com a gente olhar para nós mesmos e procurar levantar o que a gente realmente necessita. A gente suspender alguns pressupostos e também ter um olhar interno sem julgamento. Isso vai melhorar a forma e o meu raciocínio de expressar e pedir para o outro ou falar com o outro de uma forma mais clara e mais objetiva. Falando de uma forma mais clara e objetiva, diminui a tensão e a nossa comunicação fica menos violenta. Gostou dessa dica? Eu espero que sim. Eu espero que tenha gostado também de saber um pouquinho mais sobre uma comunicação mais clara, mais tranquila, mais fluida e com maior escuta. Muito obrigada e até a próxima!